da palavra nessa noite? Quem é que viu no grupo o tema da palavra nessa noite? Eu compartilhei nos grupos, na rede social, na igreja. Eu compartilhei no WhatsApp. Quem é que viu? Alguém mais viu? Alguém? O que dizia lá o tema da palavra, irmão Ciro? Batalha espiritual, né? Eu até pedi para botar assim: nossa luta não é contra carne e sangue. Você compreende isso? Você consegue entender isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue? Amados, esse é um tema de extrema relevância para os filhos de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Hoje nós vamos ministrar uma palavra com extrema seriedade, porque é um assunto emergente para a igreja hoje, urgente para o tempo que nós estamos vivendo. A batalha espiritual, ela existe. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala exatamente disso, do versículo 10 em diante. Todos acharam? Amém? E eu peço para que você nessa noite preste muita atenção no que nós vamos falar aqui, e realmente guarde essa palavra no seu coração, porque no dia que você estiver em luta, você precisa conhecer aquilo que Deus pensa para a sua vida a respeito de batalha espiritual. É um assunto muito sério. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante até o 20, nós vamos ler: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada a abrir a minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-los. Inclina sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor, e nós consideramos, Pai, este assunto de extrema importância para a nossa vida, de extrema importância para a nossa caminhada espiritual. Senhor, nos revela a tua vontade. Senhor, toma a boca do pregador nessa noite, e que ele possa, Senhor, entregar à tua igreja, Senhor, a
semente da tua palavra, para que ela possa brotar, germinar e trazer fruto na vida da sua igreja, no nome santo de Jesus, amém e amém. Amados, como eu já adiantei, nessa noite eu quero falar aqui sobre essa luta, por muitas vezes esquecida pelo povo de Deus, negligenciada pela igreja do Senhor. A igreja de hoje, ela está muito preocupada com a aparência, ela está muito preocupada com as redes sociais, com aquilo que vai aparecer na live, muito preocupada com aquilo que vai aparecer na fachada da igreja, com as suas mídias sociais. A igreja de hoje em dia, ela está muito mais voltada ao ativismo religioso. As atividades da igreja se tornaram mais importantes do que a oração na igreja. A agenda da igreja se tornou parte mais importante para os crentes do que verdadeiramente estar aqui para buscar ao Senhor. Eu vou ir hoje, porque hoje tem um evento tal. Eu vou só no dia da Santa Ceia, porque é o culto principal da igreja. Não, o culto de oração só vai lá a pastora Márcia, algumas irmãs ali, algumas senhoras. Eu não vou orar. E isso não é uma realidade que eu estou falando da nossa igreja Batista Filadélfia, é de todas as igrejas. As igrejas têm negligenciado a nossa batalha da fé. Esquecemos que a base da igreja, a base da guerra que nós vivenciamos todos os dias é a oração. Vivemos numa guerra constante contra o inimigo. O inimigo está todos os dias, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Todo cristão já experimentou, todo cristão sabe disso, já experimentou na sua pele algum momento de guerra espiritual, e você conseguiu ver isso. Eu tenho certeza que você já experimentou um momento de batalha espiritual na tua vida. Todo cristão já passou por isso. Todos nós estamos expostos num campo de batalha. Ninguém está isento, por mais crentão que você seja. Você não está isento, você não está imune a essa guerra. E nessa guerra, ou você é um soldado, ou você é uma vítima. Das duas, uma. Ou você é um soldado que luta pelo general, ou você é alguém vulnerável, exposto, indefeso. Tem gente que não tem noção da batalha espiritual. Tem gente que não tem noção. Tem gente que subestima Satanás. Tem gente que não faz a mínima ideia do poder que Satanás tem. Tem gente que acha, pastor, Satanás é um gatinho, ele não tem poder nenhum. Será mesmo? É isso que a Bíblia diz? Amados, é claro que se Jesus é o centro da nossa vida, não há o que temer, verdade? É bem verdade isso. Mas a grande maioria, a maioria das vezes nós falhamos nisso. Nós falhamos em ter Jesus como centro da nossa vida. E nesse momento nós nos tornamos vulneráveis ao inimigo das nossas almas. Será que nós sabemos de verdade quem é o nosso inimigo?
Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta assim: você sabe quem é o seu inimigo? Tem gente que pensa que o inimigo é o cônjuge, né? Tem gente que pensa que o inimigo é o colega de trabalho, é o irmão. Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados, a primeira coisa que fica muito claro nesse texto e nessa batalha que nós vivemos, que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra pessoas físicas, não é contra carne e sangue. Às vezes achamos que a nossa vida está ruim porque tem alguém atrapalhando. A minha vida não vai para frente porque o fulano de tal fica me atrapalhando. A fulana de tal fica com o olho gordo sobre a minha vida, por isso que a minha vida não vai para frente. A minha vida não vai para frente porque eu sou casado com esse traste, ou essa traste, não. Essa pessoa fica atrasando a minha vida, esse colega de trabalho fica atrasando o meu sucesso na empresa, é por isso que eu não vou para frente. A minha vida espiritual não vai para frente porque isso, porque aquilo, porque alguém está atrapalhando. Se essa pessoa não estivesse na minha vida, no meu caminho, eu estaria muito melhor, tudo seria diferente, tudo seria melhor. Tem gente que pensa assim. Amados, e de fato, muitas vezes as pessoas, elas nos causam mais danos na nossa vida do que as circunstâncias que nós vivemos. As circunstâncias adversas da nossa vida, muitas vezes não são tão dolorosas quanto o que uma pessoa pode fazer para nós. Um exemplo, a enchente que nós vivemos, todos aqui foram afetados, todos sofreram gravemente com isso. Ela foi uma catástrofe, mas ela não pode ser pior do que uma traição de uma pessoa, uma palavra maldita de uma pessoa contra a minha vida. É muito pior do que enfrentar uma enchente. Uma enchente a gente atravessa, dá a mão, sai daquela situação dando glória a Deus. Mas quando uma pessoa nos ataca, a gente decai, a gente se entristece, a gente se esmorece. É assim mesmo. Então uma pessoa ela tem mais poder de nos fazer mal do que uma circunstância. Mas tirar a pessoa do seu caminho não vai resolver o seu problema, porque a tua luta não é contra ela. A tua luta não é contra a pessoa. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: a tua luta não é contra essa pessoa que veio à tua mente agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te botou na mente uma pessoa e agora. A tua luta não é contra ela. Não é. Efésios 6, 11, olha só o que diz. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados, Satanás, ele tem hierarquia nessa guerra, né? Nós lemos ali que ele possui principados, potestades e dominadores. Isso é uma hierarquia. Para cada situação ele usa um comandante, um tipo de exército na guerra. E há diversas classes de demônios que trabalham para Satanás.
né? E se você acha que ele não entra dentro da igreja, ele entra dentro da igreja também. E ele envia os seus filhos dentro da igreja também. Quem dirá aonde você está? Muitas vezes já aconteceu de nós estarmos aqui num culto e manifestar um espírito maligno na vida de uma pessoa, e a gente simplesmente orar e o espírito sair da vida daquela pessoa como um cachorro acuado, né? Você já viu isso? Quem é que já viu um espírito maligno se manifestar numa vida de uma pessoa e através da oração ela sair? Mas acontece de algumas vezes, quando manifesta um espírito maligno na vida de uma pessoa, né, que é um extremo de manifestação, às vezes a gente vai orar e o espírito não quer sair, ele resiste à oração, ele resiste à ordem dada para sair daquela vida. Aí tá aí, né, o pastor está ali orando, sai o espírito demora para sair, não sai, não quer sair, está resistindo. Aí tem um irmão lá assim: o pastor está em pecado. Esse pastor aí não tem unção de Deus. Você já viu isso dentro da igreja? Jesus ele dá uma dica sobre isso. Olha só, em algumas situações a batalha ela é diferente, porque não está ali um demônio chulé, e sim um demônio mais resistente, né? De uma classe hierárquica maior. E Jesus nos dá uma dica quando acontece isso. Mateus capítulo 17, do versículo 15 ao 21, olha o que diz assim: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: porque não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por jejum e oração. Você está entendendo? Esta casta não se expulsa senão com jejum e oração. Vivemos em um tempo em que a igreja esqueceu princípios básicos da vida com Deus. Aí não entende porque não consegue mais sentir a presença do Senhor. Não jejua e não ora e não lê a Bíblia. Não faz o básico. E quer sentir Deus. Quer ser revestido de Deus. De que jeito? Aí Satanás vai ser um leão contra você. Ele não vai ser um gatinho. Quando foi a última vez que você jejuou para Deus e dedicou um tempo de jejum e disse: Deus, Senhor, essa manhã, este dia, eu vou jejuar e dedicar a você, Senhor. Renovar a minha vida espiritualmente, Senhor. Matar a minha carne. Tem gente que nem sabe o que é jejum. E ainda quer vencer batalha. Quer vencer a batalha da tua vida que tu está passando hoje. Tu não sabe o que está passando a batalha, aí vem para a igreja e acha que vai vencer a batalha.
desse jeito, negligenciando a fé. Vai viver sofrendo se não levar a sério a vida espiritual. Vai padecer se não levar a sério a vida da fé. Por isso que eu disse que esse assunto é de extrema importância, de extrema necessidade na igreja. Vai existir batalhas na tua vida que você vai precisar de um preparo muito maior, de uma dedicação e uma entrega nos pés do Senhor muito maior do que simplesmente vir ao culto. O inimigo é poderoso, sim. A Bíblia diz que eles são forças espirituais do mal. Força é o quê? É força mesmo. Não é fraqueza. Força é poder. O inimigo é forte, sim. O diabo não é um ser inofensivo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e ele quer destruir quem? A nossa vida. Ele quer destruir a tua vida, a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com os irmãos, a tua comunhão com a igreja. Ele quer destruir isso na tua vida. É isso que ele quer destruir. E ele quer destruir a tua vida simplesmente porque você é filho de Deus. Por que ele não ataca quem está lá no pagode agora, lá dançando, quem está na terreira de Umbanda, né, fazendo um batucão lá? Por que ele não ataca essa gente? Porque você já é deles. Está na mão deles. Na mão dele, né? Amados, Satanás ele entra na igreja, sabe o que ele faz? Ele rouba a palavra da tua vida. Tem gente que vem na igreja ano após ano, há muitos anos que vem na igreja, não para, nunca falha a igreja, mas vive dando volta na vida espiritual, não muda nada, não avança nada, não se converte. Porque o que Satanás faz? Ele rouba a semente da palavra da vida dessa pessoa. Está lá na palavra, na parábola do semeador, né? A semente é lançada e vem os pássaros e comem a semente, é isso? Satanás rouba a semente da palavra lançada na tua vida. Satanás ele oprime as pessoas, ele intercepta orações, ele coloca enfermidade na vida das pessoas, ele atormenta, ele deixa a pessoa que não perdoa com o coração atribulado. A pessoa que não sabe perdoar, ele deixa você atribulado. Satanás faz isso. Satanás dissemina falsas mentiras, dissemina falsas doutrinas. A pior coisa não é você vir à igreja só o simples fato, mas você vir à igreja e ouvir na igreja uma palavra mentirosa, uma falsa doutrina. Isso é pior ainda. E você acreditar. O que salva uma pessoa é a fé em Cristo, amém? Mas no verdadeiro Cristo. Tem gente que prega outros cristos por aí, e aí isso engana as pessoas. Você precisa crer no verdadeiro Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Amados, nós precisamos de armas espirituais para vencer essa batalha. Efésios capítulo 6, verso 11, nós lemos ali que diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados, astutas ciladas. O inimigo ele é astuto.
astutice, né? Astúcia vem de estratégia. Enquanto você fica brincando de ser crente, ele está fazendo uma estratégia para destruir a tua vida. Ele é estrategista. Ele simplesmente destila ódio contra a tua vida. Ele odeia os filhos de Deus. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Você acha que ele está na tua volta, admirando a sua beleza? Aí está à minha volta, analisando. Ele está à sua volta, esperando uma brecha na tua vida, esperando uma fresta para entrar na tua vida, te destruir, a tua família. E sabe para que ele fica te cuidando? Sabe para que ele fica olhando você? Às vezes você pensa, está tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Ele está olhando e analisando os teus pontos vulneráveis, os pontos que você é fraco. Porque cada um aqui, cada crente aqui tem um ponto fraco. É diferente para mim, é diferente para cada um de vocês que está aqui. Tem gente que o ponto fraco é a sexualidade. Tem gente que o ponto fraco é a ganância. Tem gente que o ponto fraco é a idolatria. Tem gente que o ponto fraco é a mentira. Porque às vezes é ponto fraco para um, não é para outro. E Satanás, por isso que ele fica olhando para você e esperando para entender qual é o teu ponto fraco, qual é a brecha da tua vida. E a Bíblia diz que ele é persistente. Ele fica por muito tempo observando. Ele não se cansa. Ele não se cansa. Olha o que diz no versículo 13. Olha só, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Resistir no dia mau. Repita comigo, diga assim: resistir no dia mau. O inimigo, ele espera o momento certinho para atacar você. E é natural na nossa vida, quando nós passamos por uma batalha, né, por uma grande batalha, e com Cristo nós somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, amém? E geralmente quando nós vencemos uma batalha com Cristo, a nossa reação, né, a nossa atitude posterior àquela batalha é relaxar, é descansar. A gente, depois de uma grande batalha, agora eu venci, está tudo certo, agora eu vou dar uma descansada. Aí nessa hora nós fazemos o que? Nós baixamos a guarda, porque nós vínhamos ali orando, buscando a Deus para vencer. Senhor, me dá vitória, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira dessa situação. E aí Deus vai lá e te dá a vitória. E aí sabe o que faz? Ufa, venci. Aí você relaxa, baixa a guarda, né? Porque você estava ali, né? Guarda firme, punho firme, lutando. Deixamos de orar, né? Agora não preciso orar todo dia, já venci, né? Deixamos de lado o zelo que eu deveria ter sempre na batalha. E é nesse momento que o inimigo vem e nos ataca. Quando nós estamos com a nossa guarda baixa.
Um lutador de boxe, ele nunca faz isso. Se olhar uma luta, um lutador de boxe, ele está sempre assim. Ele pode estar cansado, ele pode estar com a luta ganha, mas ele está assim. Ele nunca baixa a guarda. Porque se ele tomar um soco no queixo, ele pode estar com a luta ganha, ele cai durinho no chão. Então você crente, por que você baixa a guarda? Por que você relaxa na sua vida espiritual? Você acha que Satanás não vai dar um socão no seu queixo? Nesse momento que o inimigo vem e nos ataca. O inimigo ele vem à noite, quando nós estamos dormindo, que nós estamos totalmente vulneráveis. Quantas guerras na Bíblia foram vencidas, irmão Ciro? Os inimigos eram atacados na noite. Agora não me lembro bem o texto. Acho que foi Abraão que venceu uma guerra atacando o seu inimigo à noite. O inimigo estava dormindo. E é assim que Satanás nos ataca, quando nós estamos cochilando, dormindo na nossa vida espiritual. Amados, nessa guerra nós não podemos relaxar nunca, porque o inimigo ele não se cansa. Ele não cansa, ele não descansa. O texto diz: tomai toda a armadura de Deus. A palavra diz: cingindo os nossos lombos com a verdade. A mentira na sua vida destrói a sua comunhão com Deus, com os irmãos e com a sua família. Então, cinja os seus lombos com a verdade. Palavra de verdade. Na boca do crente, assim sim, não, não. Palavra de verdade. Doa quem doer. Couraça da justiça. Sabe o que é a justiça na Bíblia? É a justiça de Deus. A justiça que foi imputada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que te declara justo diante dele, diante de Deus. A sandália na preparação do Evangelho da paz, né? Evangelho da paz, sem brigas, sem contendas, sem guerras desnecessárias. Evangelho da paz, a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, sem brigas, sem guerras, sem contendas. Tomai sobretudo o escudo da fé. Amados, o escudo do soldado romano, ele preenchia todo o corpo do soldado romano. Não ficava nenhuma parte exposta. Era um escudo inteiro. É isso que Paulo está falando aqui. Um escudo que protege totalmente. O escudo da fé. De que forma que nós temos o escudo da fé? Através da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Nós não podemos crer em algo que nós não aprendemos. Como é que uma pessoa crê em Jesus? Você acha que ela nasce, acorda pela manhã, agora eu acredito em Jesus? Não existe isso. A pessoa ouve a palavra do Evangelho, ela lê a palavra do Evangelho e ela crê. Ela ouve e crê na palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo quê? Ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então esse escudo da fé. Como é que Jesus venceu Satanás?
Satanás chegava para ele assim: se você é o filho de Deus, se atira aí desses penhascos e dá ordem aos teus anjos. E Jesus disse: está escrito, está escrito. Jesus venceu a Satanás no monte, respondendo a ele: está escrito. Através da palavra, Satanás foi vencido por Jesus através da palavra. Dardos inflamados do maligno. Amados, você sabe o que é dardos inflamados do maligno? Você já ouviu essa expressão por diversas vezes. Esses dardos inflamados do maligno são setas lançadas diretamente à sua mente para confundir você e te perturbar. São pensamentos lançados contra você. Você já se deparou em algum momento da sua vida que você pensa assim, vem um pensamento na tua cabeça, você diz: mas que pensamento idiota, que coisa horrível esse pensamento, isso aqui não faz parte da minha vida, eu nem gosto disso, e aquele pensamento veio na tua mente. Isso são setas, são dardos inflamados do maligno contra a tua vida. Aí, às vezes aquele que é mais crentão diz: em nome de Jesus, sai da minha cabeça esse pensamento diabólico, né? Porque são setas lançadas contra você e a sua mente, né? Pensamentos que não condizem com a nossa índole, não é verdade? Lutero, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: não podemos impedir que pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrarmos de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. O passarinho, ele pode sobrevoar sobre a sua cabeça, mas fazer ninho é só se você deixar. As setas, elas vêm, as tentações, elas vêm, mas se você deixar, faz ninho sobre a sua vida, e quando vê, você está caindo no pecado, caindo na desgraça. Isso são setas, pensamentos. De que forma nós apagamos esses dardos? Com o escudo da fé, resistindo na sua mente, né? Você, quando vier o pensamento, você em oração, em espírito: não é assim que eu creio, não é assim que a Bíblia diz, eu não creio nisso, a minha fé crê diferente disso. Você diz para a sua própria mente: ao contrário, capacete da salvação, né? Proteção da sua mente. Tome posse da salvação, né? Se tem uma coisa que você tem que tomar posse na sua vida, tome posse da tua salvação. Eu tomo posse da salvação. Diga assim: eu tomo posse da salvação. Tome posse. Às vezes a gente vê na igreja assim: toma posse lá da bênção financeira, tome posse disso, tome posse daquilo. Você tem que tomar posse da salvação, que isso sim Jesus deixou de herança para a tua vida. Tome posse dessa herança. Tome posse da salvação. Você é um crente, é um filho de Deus, não serve ao diabo. Você é templo de Deus. Você crê naquilo que Jesus diz sobre a sua vida. Espada do Espírito é a palavra de Deus. Como eu disse aqui, Jesus venceu Satanás pela sua palavra. Se não lermos a Bíblia, nunca vamos vencer a Satanás. Amados, eu não tenho força
para enfrentar essa luta sozinho. Não é pela minha força, não é pelo meu braço, não é contra carne e sangue. Se fosse pela minha força, é só fazer uma academia lá, ficar fortão, eu ia vencer o capiroto pegando ele pela aspa, esfregando a cara dele no chão. Mas não é possível isso. Não é com a minha força física. Se fosse pela força física, o Cristiano lá, quando antes de ser magrinho, ele dava só cair em cima do capeta, o capeta ia morrer esmagado, ia virar um pastel. Você está rindo, né? Não é pela minha força, não é na força do nosso braço. Eu não tenho força para isso. Eu dependo da força de Deus. É Ele que tem a força. É Ele que tem o poder para vencer Satanás. Amém? Se eu deixar uma fresta aberta, para o inimigo já é suficiente para ele entrar na minha vida e fazer um baita de um estrago, acabar com a minha vida, com a minha família, com o meu ministério, com o meu emprego, com as minhas finanças, com todas as áreas da minha vida. Basta deixar isso aqui para ele. Isso aqui é o suficiente para ele. Não deixe brechas. Esteja vigilante. O que é uma sentinela? Ele está sempre na torre vigiando. Esse é um sentinela. Esteja sempre na torre de vigia. Sempre. Sempre vigiando. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Mesmo após grandes vitórias, é necessário permanecermos orando, vigiando, buscando ao Senhor mesmo. Não relaxar, não parar, não retroceder, não baixar a guarda, nunca. Sabe quanto tempo você tem que orar? A Bíblia diz: orai em todo tempo. Orai sem cessar. É o que a Bíblia diz. Orai em todo tempo. Sabe por que você tem que orar todo tempo? Por que o apóstolo Paulo disse que devemos orar sem cessar? Porque a guerra nunca vai acabar aqui nessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Tudo que está acontecendo nesse mundo, tu acha que é o quê? É Deus operando na vida dos governantes? Essas guerras, essas destruição, esses roubos, essas mentiras, tudo faz parte do plano de Satanás. Tudo faz parte do governo de Satanás, do Deus desse século. Eles são tudo ferramentas de Satanás. Por isso que a tua luta não é contra carne e sangue, porque essas pessoas que te ofendem, que te afligem, são só instrumentos de Satanás, são só fantoches do inimigo contra a tua vida. E não é contra ela que você deve guerrear. Por mais que dá vontade de pegar pelo pescoço, né? Mas você não deve pegar pelo pescoço. Você deve botar o seu joelho no chão e dizer: Deus, derrota esse inimigo no teu poder agora, Senhor. Na autoridade do teu nome, Senhor. Derrota, Senhor. Me dá vitória nessa guerra. Na autoridade do teu nome. Na força do teu poder, Senhor Jesus. Eu não tenho forças, mas tu, Senhor, tem. Tu, Senhor, pode me dar vitória. Tu, Senhor, pode me fazer vitorioso. Tu, Senhor, pode me dar vitória nessa guerra.
Você já experimentou consagrar o teu dia ao Senhor? Senhor, esse domingo eu vou fazer um jejum, vou orar pelo culto, para que o culto seja uma bênção. E aí você ora, e aí você fica sensível ao Espírito Santo, e aí você chega no culto assim, Deus derrama da sua presença, você se quebranta, você chora, você é tocado, renovado por Deus, você sente o agir de Deus. Aquele culto foi diferente, foi tremendo. Você chega assim: mas pastor, hoje o culto estava tremendo, foi uma bênção. Você fica cheio da presença de Deus. Sabe por que isso acontece? Porque você consagrou-se ao Senhor. Você se projetou na presença de Deus. O culto é o mesmo, mas você estava sensível ao agir de Deus. Você estava quebrantado na presença de Deus, e Deus ouviu a tua oração. O culto é para Ele, é óbvio, né? A gente faz culto para Deus, mas quem recebe é nós. Quem sente a presença de Deus é nós. Quem recebe o toque no nosso coração é nós mesmos. Ele renova o teu coração, Ele renova a tua esperança, a tua vida. Pessoal do louvor, por favor. Nós estamos em guerra. Nós estamos numa batalha todos os dias. E como igreja, nós temos sentido isso, que há uma batalha espiritual.